necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o perfil, o canal mais necessário da internet. Qual que é, William? Fala pra mim. É o Necessário Podcast. É o Necessário, galera. É nóis. Do meu lado aqui é ele, gente. O Yuri de novo. Agora eu acho que engrenou, hein? Cheguei pra ficar, né, meu amigo? Eu tô com uma tosse, não me leva mal, viu? Toninho Rasgamento. Toninho Rasgamento aqui, uma tosse de derby. Gente, muito feliz porque aqui do meu lado tá meu irmão Yuri, como sempre, lá à minha esquerda, não tão distante, mas sempre constante, ele, René Moura. Maravilha, uma salva de palma pra mim. Opa, com certeza. Tamo aí. Nossa. Você viu? Que Muito empolgação sua. Obrigado, viu? O cara é empolgado. É brincadeira, né? Você tá bem, René, hoje? Cara, tô... Você sabe essa tosse dele? Ah. É porque ele fica falando falava da minha tosse, né? Agora Ah, ele não eu consegue nem lembro. falar porque ele... Lembra? Lembra? Lembro. Então tá Eu bom. não sei se você que me assiste teve a oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu, mas é a única cidade do Brasil que tem 182 estações em um dia. Em um dia, Nós é verdade. passamos assim, ó, as estações vão passando, então se você sai de modo de tarde de shorts e camiseta e precisa voltar embora à noite, você volta a 5 graus abaixo de zero. E principalmente pra quem anda de moto, É, né? então- Dá aquele rolezinho de moto. Esse é o motivo da minha tosse. É isso aí. Gente, muito feliz porque esse episódio é o de número que você tá vendo aí na tela. Olha que beleza. Você viu? Eu não vou arriscar falar. Perdido, cara. Vai, Porque né? todas as vezes que eu arrisco, eu acabo repetindo o número. E hoje um episódio muito especial, uma pessoa muito especial aqui com a gente. Mas antes de eu falar com esse cara, eu preciso falar pra você pelo menos de 3, Yuri. 3 Opa. patrocinadores que estão aqui fazendo tudo acontecer. Entre eles tem um Qual? Fala pra mim. que chacoalha o bambuzal, meu filho. Ô, René. É o Cê topo viu? da cadeia alimentar, meu filho. Aquele É o que comanda a aquele arte. Como que que é, comanda Yuri? tudo. Como que é? É assim, opa, meu amigo. Ó, M do que, William? De Master Biodigestores, minha gente. Eu tô falando pra você da Master, essa empresa querida, amável, que tá comigo desde o comecinho lá dos primeiros episódios do Necessário Podcast. A Master sempre patrocinando, fortalecendo. E a Master é a empresa que cuida de você, o homem do campo. Você mesmo. Você que tem criação de animais aí, suíno, gado, que tem granja, e você não tem o que fazer com os dejetos animais, é aí que entra a Master Biodigestores, gente. Ela faz um super biodigestor que canaliza esses dejetos e transforma aquilo que era problema e fedor, meu filho, Opa, e em que, William? em energia renovável, Enê. Que maravilha, hein? Ô, meu Eles amigo. fazem acontecer, meu Aquilo que filho. era dejeto, lixo, vira Aquilo que era, money. aquilo que era problema Olha aí, rapaz. se torna solução para o homem do campo. Eu já tive várias vezes nas obras da Master Biodigestores. Já estou combinando com o meu amigo Giovanni, meu amigo Luiz Thiago, que são os dois sócios fundadores dessa empresa, para levar o Yuri, levar o René, conhecer a obra. Já estamos fazendo esses trâmites para a gente gravar uns vídeos lá, para que você entenda uma coisa. A Master, ela é referência no que ela faz, cara. São obras gigantes, de propriedades gigantes, tudo milimetricamente pensado, feito com maestria, René. Giovana, agora eu vou ficar no seu pé, vou cobrar, que eu tô curioso, quero estar aí pra entender melhor um pouquinho e pelo que o nosso amigo já fala aqui, cara, e a gente vê os vídeos, maravilhoso. É legal, cara, é legal. Então a Master Biodigestores é a solução pra você, homem do campo. Você vai perceber que, ó, pim, aqui do lado tem um QR Code que você coloca o teu celular ali com a câmera aberta ali, vai direcionar você pro Instagram, aonde semanalmente tem dicas pro homem do campo, falando de tudo. E é muito legal porque é a Master, Yuri. É a Master. Ela não tem pra bater. É isso mesmo. Esse é o nosso primeiro patrocinador aqui, que é Master, que tá, né, no topo aí. Mas eu não posso deixar de falar de pelo menos 2 empresas também que sempre tá abençoando, fazendo, acontecendo aqui dentro do Necessário Podcast. E uma delas é a Doceria Doces e Delícias, Yuri.
Renê, Abriu o canote aqui, ó. Delícia, hein? você já comeu algum docinho lá da doceria ou não? Bolo, doce, É bom bolo demais, é né? bom. É de É verdade. mesmo, mas tudo que engorda é bom, gente. Você não tá entendendo. Tudo que engorda é bom. Entendeu? se fosse pra não engordar, a gente comia alface. Eu tô falando de coisa boa, gente. Falando de doceria, doces e delícias. Você que quer encomendar os docinhos pra festa, você que tá em casa, quer comer algo gostoso, docinho agora, você pode ligar no número... prefixo aqui de Foz do Iguaçu, 45 99801 8797. É o WhatsApp deles lá também. E a Mel, que é a minha querida que faz esses doces, com certeza vai anotar o seu pedido e vai mandar aí na sua casa e vai adoçar o seu dia. Doceria Doces e Delícias é uma empresa que eu amo e que em breve a gente tá esperando terminar esse episódio de hoje para o próximo candidato a gente receber aqui também. Candidato não, convidado. Porque se fosse hoje, esse convidado ia comer, né? Então a gente acabou não pegando os docinhos hoje. É verdade. Esse que você falou que, né, deixa pro próximo e tal, beleza. O doce é uma explosão de sabores, não perca oportunidades. Às vezes você tá em casa, não quer sair, não sabe o que você quer comer, mas você sabe que quer alguma coisa, vai na direção certa, doce e delícia pra vocês. Ou se tiver estressado, Renê. Um docinho faz bem, né? Relaxa. Muito bom. Ô, É louco. demais, né? Ô, Resolve louco. na hora, Na não é? hora, fi. Pede o Sorrisão copo vem. da felicidade, galera. Eu duvido. Isso aí. Esse eu não duvido tem. você pegar um copo da felicidade, doce e delícia, dar uma colherada, Cara, eu você tinha que tá esquecido bravo. desse copo da cara, felicidade. E não vir um sorriso Você tá natural. triste? Você tá doido. Pede o copo da felicidade. Não tem. É na hora. Doceria Doces e Delícias, gente. O terceiro patrocinador desse programa é uma pessoa que eu amo muito também, que sempre abençoou. Uma das pessoas responsáveis por toda essa ampliação. Uma pessoa que chegou aqui e ofertou e ajudou e hoje faz parte da família, além de ser um patrocinador. Eu estou falando nada mais, nada menos que a MB Corretora de Imóveis, que é do meu amigo Renê Moura. É isso aí. Olha só, um recado muito importante rapidinho pra você. Você que tem seu imóvel, você quer comprar, vender, administrar com excelência, a administração de Airbnb também é comigo e às vezes as pessoas não sabem. Eu sou avaliador credenciado no Kenai, Paraná. Então, avaliações judiciais e laudos judiciais é comigo também. O telefone tá passando aqui, mas... eu Não, vou não tá falar- passando não, fala o Não número. tá passando? Não, fala o número. Ó, o meu não vai passar? Não, Oh, fala o número. 45 991 540104. É só chamar no WhatsApp É só chamar no WhatsApp, ou lá no Instagram, como é que te acha lá? @renemoura.com. Mas quem que atende essa galera aí nesse telefone? Eu mesmo. meu com atendimento certeza. diferenciado. Exatamente, você vai falar diretamente comigo. Gente, é isso aí. Olha, eu também sou suspeito falar, porque além de ser um parceiro que trabalha comigo aqui toda semana, eu já tive a oportunidade de ficar em uma casa que é alugada por Airbnb lá e é maravilhoso, cara. Piscina, conforto, segurança, é top mesmo, né? É Eli? verdade, casa maravilhosa. Lembrando, Foz do Iguaçu, um dos pontos turísticos mais incríveis do Brasil. Atendo você de qualquer lugar do mundo. Isso, olha aí. Ó. Depois dessa, meu filho. Ah, meu amigo, eu vou sair daqui então, daí eu quero ser atendido por você lá de Bora! fora, lá no Emirados. Especial. Hã? Te atendo num lugarzinho especial. Vai ficar passando na tela aqui as logos aqui durante todo o episódio. Gente, deixa eu falar pra você uma coisa. Eu recebi um comentário essa semana de uma inscrita do canal, acredito eu, que ela colocou assim no episódio. Vocês brincam demais e é muito tempo de propaganda. Eu quero responder você com todo carinho. Para de encher o saco. Vai assistir Pode Pá. Vai assistir outro programa, tá? Porque aqui a gente não paga conta com oração. A gente não paga... Entendeu? Se começarem a encher meu saco, eu vou fazer 45 minutos de merchan aqui nesse programa. Vai ser só falar. Não, Dos mas eu vou dar uma patrocinadores. solução mais fácil aqui, mais prática. Então dê. Você quer menos merchan? Tem um número que agora vai passar, Aí, é o ó. Pix. Esse é o Pix, meu amigo. Muito minha bem querida. lembrado. Esse Pix vai reduzir o nosso tempo de merchan. Faz um Pix voluntário. Nós precisamos nos organizar aqui no estúdio. Nossa meta, você que nos acompanha, você já sabe. A nossa meta é chegar no ao vivo, ao vivaço, sem limite de tempo. Então, você que Quer tá ofertar, reclamando... Ô, Renê, já que você tá com a palavra aí, Opa! eu acredito que a galera não tem ideia do valor que é pra deixar tudo ao vivo. Quantos dígitos a gente tá falando aí, Renê? Mais ou menos. Mais ou menos. Fora, claro, tudo que a gente já tem investido, toda na questão do estúdio, hoje, se falando
se tratando de Foz do Iguaçu, porque nós temos, né, fronteira, a né? nossa fronteira que nos ajuda, a gente fala mais algo, no mínimo, R$25 mil. Caramba. Então, você tá entendendo o que eu tô falando pra você. Agora, brincadeiras à parte, é lógico que eu não vou falar com uma grosseria assim. Vou ativar o meu modo simpático pra falar com você agora, ó. Olha minha cara de simpatia de cristãozinho. Vou falar pra você o seguinte, gente, é sério. Pra acontecer tudo que acontece aqui, nós precisamos do merchan, precisamos das empresas. Aqui é para pagar a luz, para pagar a estrutura, para pagar tudo. Isso é uma coisa tão óbvia que não precisaria eu ficar falando aqui, né? Mas a gente não cai do céu, Renê. A gente precisa, além de toda a manutenção de cabo, de equipamento, de câmera, de edição, de roteiro, de toda a equipe que trabalha na parada, a gente precisa da sua oferta e precisa que a sua empresa patrocine aqui para que a gente possa dar continuidade. O meu desejo era fazer no mínimo 3 programas por semana. Já pensou? Cheio de conteúdo para vocês, mas com a verba que entra hoje no necessário, a gente acaba ficando limitado. E mais, tem semana que a gente não consegue ir no ar porque o mês não atingiu o financeiro que precisava, não é, Renê? É verdade, até porque, como você falou, William, depois que a gente finaliza a gravação, tem toda a questão da edição. Então, hoje, a nossa maior demanda de tempo, além do tempo de gravação, claro que nós fazemos isso com muito amor e carinho. Puxa, a gente tem convidados que a gente tem muita vontade, tem muita gente na lista que a gente quer trazer, só que a gente não consegue organizar isso, porque o tempo pós-gravação também é um tempo que é considerado, porque quando você assiste aí já está tudo prontinho. Mas tudo é feito de uma maneira roteirizada. O nosso profissional é o nosso amigo William Graziani, pastor William, e isso leva tempo. Para que a gente consiga reduzir esse tempo, trabalhar com mais qualidade e vocês também interagir, a única forma é ao vivo. Para vocês terem uma ideia, nós temos um limite de tempo de gravação, porque, como diz o William, a nossa máquina ela solta fumaça, meu amigo, não dá. Então a gente trabalha com limitação de tempo, o ao vivo não teria limitação de tempo, o ao vivo teria sim você interagindo com a gente. Você imagina? 2, 3 programas por semana, ia ser maravilhoso. Exatamente, gente. Então eu espero que você tenha entendido, para que eu possa falar agora com o convidado. Em breve eu acredito que Deus vai colocar a mão aí, ainda mais, porque ele já tem colocado muito. E a gente vai partir pro ao vivo, aí não vai ter limite, vai ter 5 horas de gravação aqui o programa e vai ser muito legal. Então não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar um recadinho, porque tudo isso é importante pra gente, certo? Vamos falar com o convidado? É necessário. Vamos lá, vamos falar com o convidado. Eu, particularmente, fico muito feliz de chamar ele aqui. Conheço ele há muitos anos, sou amigo da família. Tenho um carinho bem especial pela irmã dele, que foi a pessoa que foi para um dos maiores shows da minha vida comigo. Inclusive foi ela que me vendeu a entrada para ir no show da banda Bride. Não sei se você conhece, a maior banda de rock cristão que já existiu no mundo para mim. Foi Bride e a gente foi junto para esse show. Então assim, tenho muitas histórias, muito carinho pela família. E o nosso convidado, Yuri, ele é técnico de enfermagem. Ele é pedagogo. E, Renê, há 14 anos ele é bombeiro aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Uma das profissões que eu mais admiro, viu? Com essa carinha de piar, como diz aqui no Paraná. Brincadeira, hein? É isso aí, ele entrou na fonte do Pica-Pau lá, Yuri. Aquela que trazia longevidade. Eu tô falando nada mais, nada menos que o meu amigo querido Arthur Joquitel. Vamos bater palma pra ele. Viu só? E aí, meu querido? Isso daí denuncia a nossa idade, né? Fala assim, 14 anos com essa cara. Aí o cara deve ter mais de 30 fácil, né? E acerta quem dá esse chute. O Renê acertou, né? Logo de cara. De cara já... Ele falou, 34 ou 35, né? É isso aí. Cara, tamo aí. Muito feliz. Como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Tô feliz, tá tô nervoso? Bem, nem um pouco nervoso, tá em casa. Mas eu tô muito honrado de estar aqui. Além de estar aqui mais uma vez com você, que é uma honra mesmo, mas também prestigiando o programa, né? E que de fato virou uma referência já ao necessário, né? E toda vez que fala do necessário, eu lembro daquela música da Oficina, né? Que fala que necessário é nascer de novo, isso né? mesmo. Uma baita de uma música também. É mesmo, né? Não tinha pensado nisso, não. Mas, Arthur, brincadeiras à parte, tudo que a gente brinca e fala no começo aqui, cara, eu falo em nome de toda a galera, é um prazer receber você. Obrigado. Já disse isso pra te apresentar. Prazer ter você aqui, tem uma história muito legal pra gente falar.
e espero que o Necessário seja mais um veículo de comunicação que impulsione a sua história, a história da sua família. Tenho certeza que vai ser assim. É isso aí. Eu tenho certeza que vai agregar, porque o Necessário Podcast ele tem um peso, uma relevância que poucos têm, né? E a oportunidade de estar aqui eu sei que não é para qualquer um, né? Então eu fico muito honrado mesmo. Muito feliz. Massa, cara. Eu vou começar fazendo aquela pergunta que eu pergunto para todo mundo que vem aqui a primeira vez, que é: de onde você veio? Se você é daqui de Foz do Iguaçu, se a sua família já era daqui, como é que foi isso aí? Então, meus pais, eles moravam em Foz, mas tiveram um retorno em Curitiba, que eu nasci lá em Curitiba, então, em 89, né? Mas com alguns meses de vida, os meus pais voltaram para Foz e fomos morar ali no fundo do Mufato do Boici. Passei ontem lá na frente da casa, lá, a casinha tá lá de madeira até hoje. E nesse longo caminho aí teve várias idas e vindas para Curitiba e Foz, mas sempre eu vejo que tem um chamado muito louco para eu ficar aqui em Foz, cara. Tem alguma coisa aqui nessa cidade que precisa, né, que eu esteja aqui. Então, não que eu seja o cara, né, mas é um soldado, né? A guerra não se faz só de um soldado. Então eu venho aqui para agregar no pelotão, né? Com certeza. A gente já falou isso, né, René, em outros episódios. Show de bola, cara. Que a galera que acaba vindo pra Foz é meio difícil ir embora daqui, né? Exatamente. Até eu comentei que tem uma música que fala de Minas Gerais, né? Ó, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Eu tenho certeza que quem escreveu essa música não conhecia Foz do Iguaçu ainda. Pior que Porque aqui é maravilhoso. Mas Foz é um lugar especial mesmo, que tem uma galera legal. Eu fico um pouco na bronca com o clima aqui, mas tirando Não o clima, é fácil, que é né, quando cara? é muito calor, é o estágio do inferno. E quando é muito frio, gente, é frio, minha gente. Mas eu ainda prefiro o calor, porque eu falo, eu não moro em Foz pra sentir frio, cara. Né? Eu verdade, moro aqui cara. pra passar calor mesmo, né? Então, É bem isso. Então, assim, cara, eu queria começar perguntando, agora que a gente sabe de onde que você veio, por que você escolheu essas formações? Por exemplo, por que você decidiu ser técnico de enfermagem? Por que você faz pedagogia? Antes da gente falar do bombeiro, porque o bombeiro já é uma profissão consolidada, pelo menos mais de 10 anos trabalhando, né? Mas por que você começou por esses cursos técnicos aí? então, eu sou um cara muito curioso. Só que eu tenho muita vergonha de perguntar algumas coisas. Quando eu decidi fazer o técnico em enfermagem, minha mãe tinha recém se formado na enfermagem, né? Depois ela foi se formar na medicina também. E eu via ela conversando com outros técnicos em enfermagem, outros enfermeiros, tudo em termos técnicos, né? Ah, porque ele estava com uma algia, porque ele teve uma escoriação, nossa, porque apareceu lá uma fratura em membro superior direito, ele estava com, enfim, escalpelamento. Meu Deus, e eu queria saber. Daí a primeira oportunidade que apareceu de fazer o curso técnico, eu fui para aprender esses termos. Mas cheguei na saúde lá no curso e aí eu peguei gosto, né? Na verdade, eu acho que eu sempre me proponho onde eu me envolvo a exercer, né? Dou o máximo de mim. Então, quando eu fui para o curso, eu não só gostei de ter aprendido, que era a minha curiosidade, mas outras áreas, inclusive emergência, né? Gostei de trabalhar em UTI também. E foi meio junto com o bombeiro, né? Então eu entrei no técnico, depois eu entrei no bombeiro e uns 5 anos depois eu fui para pedagogia. A pedagogia eu fui porque na igreja eu cuidava de criança e adolescente. E eu comecei a observar algumas coisas na igreja que eu achei estranho. Porque antes a galera, tipo, fez 18 anos, agora eu vou sair da igreja, vou começar a fumar e dane-se, né? E aí, beleza. Depois de um tempo, foi ali perto dos 14 anos, depois dos 12. Falei, eu acho que eu tô sendo um tio ruim aqui, né? Não tô sabendo ensinar a galera e estão saindo fora. Eu acho que eu vou pra faculdade para aprender. E aí cheguei lá na faculdade para aprender a didática, né? Tudo, montar um currículo, dinâmicas e tudo. E aí eu percebi que o buraco era mais embaixo lá dentro da faculdade. E aí, mas eu já estava lá, eu falei, então vamos até o fim agora, né? Porque tem que ser... A parte didática é muito boa, inclusive para a igreja, né? Mas muito do que se aprende na pedagogia não dá para aplicar
na igreja, entendeu? Mas foi isso também. Uma curiosidade de como melhorar lá na igreja, daí eu acabei caindo na pedagogia. Já tinha passado em outros cursos como economia, depois eu fui para administração, e eu sempre gostei muito da parte teórica. Mas foi na pedagogia que daí eu falei, cara, aqui é meu lugar. Porque lá tem muita teoria mesmo. E teorias que eu, como cristão, eu tinha curiosidade de como debater com essas teorias, né? E ali é o lugar para aprender, né? Na verdade, eu tenho uma coisa que eu sempre falo pra minha mulher, que se todo mundo tivesse esse pensamento, não sei se vocês discordam ou concordam comigo, mas assim, cara, se todo mundo tivesse o interesse de entender a teoria e estudar, a gente não ficaria refém daquilo que os outros falam pra gente. Verdade. Porque, querendo ou não, nós crescemos em uma geração que nós somos muito manipulados por aquilo que falavam. Não tinha essa tecnologia que tem hoje, como a gente já falou várias vezes, né, Renê? Essa tecnologia avançada, esse conhecimento, essa resposta imediata, e a gente acabava ficando refém do que a galera fala. E isso, quantas pessoas não se perderam, né, Renê? É verdade. Eu me lembro bem, há pouco tempo atrás, conversando com a minha filha, a mais nova, tem 14 anos hoje, e, cara, descobri por ela que o planeta Plutão não é mais um planeta. Né? Entendeu? Então, olha a geração que na nossa geração, nós aprendemos isso e aquilo que você acabou de falar. A gente fica refém e hoje a tecnologia já abre um pouco mais o leque. E a Bíblia já fala sobre essa questão. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. A gente ficava tão refém, né, Yuri, que na nossa geração, Plutão a gente confundia com botão, né? Botão de camisa. De camisa. Lógico que eu tô falando. Lá ele. Sim, Yuri. Você fala né? Claro. Mas aí a gente entendeu que é um planeta, enfim. Mas... E agora já não é mais um planeta, né? Isso, não é mais. Não é o mais. Plutão? Não é mais. Plutão. O Plutão. Muito bom. Né? É isso aí, né? Eu tô meio perdido, porque eu já vi isso daí também, mas eu ainda não parei pra ver o que ele é agora. Pois é. Mas eu só sei que não é mais um planeta. Vou pesquisar também. Não, e o pessoal que tá assistindo já pode deixar aí. O comentário mostra o seu QI, né? Seu grau de instrução aí já ajuda. Quer falar? Não. Não tem nada pra falar dentro desse assunto? Eu tô me contendo. Não, mas isso é verdade, cara. Uma outra coisa que eu via na época que eu entrei na pedagogia, pelo menos pra mim, no meu meio que eu convivia, começou naquela época o debate político-filosófico mesmo, né? E o assunto que começou a surgir era a própria questão da teoria marxista, né? E aí falava, porque o Marx é um idiota, porque o Marx é um babaca. Então eu falava, mas por que ele é um babaca? Não, é só um babaca. E esse tipo de resposta eu nunca me contentei com ela. Inclusive dentro da igreja. Existem perguntas que a gente se faz dentro da igreja que eu não gosto do porque sim. Né? Vamos pesquisar, vamos estudar e tal. E na faculdade isso me trouxe essa abordagem, né? Logicamente que eu saí de lá concordando que o Marx era um babaca. Mas pelo menos você foi... E entendeu tudo, né, cara? O porquê. Pelo menos você foi e entendeu, né? O porquê. Cara, muito legal. Eu tenho uma irmã que é pedagoga também, né, cara? Que é professora, enfim. E eu sei a importância disso. Mas não tem como a gente trazer o Arthur aqui sem começar a falar do bombeiro, né, meu filho? São 14 anos... pegando na mangueira e apagando fogo. O que foi? Tá emocionado. Tô de boa. Ficou emocionado. Eu faço pra brincar. Sentiu saudade. Foi isso? Esse cara é terrível, né? Eu faço pra provocar meu irmão. A galera do Necessário já sabe, já. Brincadeiras à parte, cara, são 14 anos de uma profissão que eu acho brilhante, cara. Eu não sei quantas crianças não teve esse sonho de ser bombeiro quando era pequeno. Eu sou uma pessoa que eu falava pra minha mãe, né? Eu vou ser bombeiro e fui cantar. Não tem nada a ver com bombeiro, né? Mas como que daí você escolheu... Como que você chegou, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ser bombeiro. Como é que foi isso aí? Isso daí tem muita influência da família, né? Meu avô, ele entrou na polícia, se eu não me engano, em 1940 e poucos. Né? Ou bem no fim da década de 40. Então depois já vieram vários tios. Se eu não me engano, 4 tios foram policiais militares. Meu pai também já tinha sido militar no Corpo de Fuzileiro Naval.
Então fica aquele negócio, né? Tipo, pô, que massa, né? E aí, quando eu cheguei na fase de... Formei o ensino médio, daí vem os concursos, né? E hoje o brasileiro ele tem muito essa mentalidade, tipo, não, quero concurso público de tudo que é jeito. E ignora muitas vezes a iniciativa privada, que também é um leque de oportunidades, né? Só que tem que estar habilitado para trabalhar decentemente, né? E aí eu lembro que na época eu fiz o concurso para a polícia, mas eu nunca tive... na época eu não estava com a intenção de sair de Foz. E a gente está falando de 2009 aí, né? Então, na época, pelo que eu ouvia dos outros policiais, eu ouvia muita história de corrupção, eu ouvia muita história de riscos, né? Troca de tiro na rua, o cara que, por causa do salário ruim, se envolvia com coisa errada, daqui a um pouco estava excluído. E eu sempre pensei assim, eu não vou me corromper. Então, se eu entrar na polícia, de duas uma, ou os caras vão me matar, ou eles vão dar um jeito de me excluir porque eu não estou fazendo parte da patotinha, né? Mas graças a Deus ali de 2010, quando eu entrei, eu vi que isso daí começou a mudar a fama da polícia, né, aqui em Foz. Mas em 2009 daí eu vi ali o quadradinho, ou vou assinar polícia ou eu vou assinar bombeiro, né? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou pro bombeiro, que lá é mais de boa, o risco de estar na rua trocando tiro e depois qualquer coisa ser excluído é muito menor, então vamos pro bombeiro. Mas também lá é um atrativo para corrupção também, tanto que teve muita gente que já foi excluída no bombeiro. Mas graças a Deus faz muito tempo que isso não acontece, né? Então eu decidi justamente por isso. Mas não foi aquele negócio que eu sonhei, eu quero ser bombeiro, né, desde criancinha. Não, eu vejo o bombeiro como uma profissão como qualquer outra. Lógico que é fácil ter uma profissão dessa que chega a aceitação de 98% de aceitação, de aprovação da população, né? Porque o cara sai para trabalhar, maior parte das vezes ele volta para casa herói, né? É diferente da polícia, que cedo ou tarde ele vai trabalhar e quando ele volta ele é o vilão. Porque ele ou prendeu o pai de alguém, o irmão de alguém, o marido de alguém, ou até matou o marido de alguém, e assim por diante. E muitas vezes tem que ter a voz muito mais forte, tem que ser um pouco grosso, né? Então é muito mais fácil ele chegar ali em casa como sendo o vilão, né? Mas esse foi a opção que eu escolhi, né? Falei, não, vamos ser bombeiro. Logicamente que depois eu cheguei lá, eu me identifiquei mesmo com a profissão, né? E vejo que é uma vocação, mas não aquele negócio de teste vocacional. Mas eu vejo que também é uma vocação de Deus mesmo, sabe? Porque não é... Para trabalhar com humano, a gente tem que ser humano. E tem muitas situações que a gente precisa, além da parte humana, tem que ter Deus do nosso lado, né? E aí eu falei, então, já que a minha vida, aprendi com meu pai que quem não vive para servir, não serve para viver, ali no bombeiro é o lugar para a gente servir, né? Então... Tem até uma cançãozinha de TFM lá, que é o teste... quando a gente sai correr na rua, né? Tá ali correndo com aquelas cançõezinhas. Eles falam que o salário do bombeiro é o bem comunitário, né? E muitas vezes porque tem coisa que não paga o que o bombeiro faz, né? Uma coisa interessante que ele falou e que eu queria reiterar aqui, que me incomoda muito, eu acho que o brasileiro... É mais uma coisa que o brasileiro faz, que é menosprezar... Muito brasileiro menospreza o trabalho da polícia, cara. Ou fala que a polícia generaliza essa questão de corrupção, de coisa. A gente sabe que existe a corrupção. Sim. Mas existe também no político, existe também na igreja, tudo, né, cara. Existe na igreja, existe em todo lugar, né? Onde tem humano, né? Isso, cara. E cara, é uma coisa meio que simples da gente pensar, né? Mas é aquela coisa. Quando tá passando um aperto, você não liga pro Batman. Você não tem o Homem-Aranha pra você ligar, né? Você vai ligar pra polícia. E tem muita gente, cara, tem canções no Brasil que fizeram sucesso que falam isso, polícia pra quem precisa. Por que a gente precisa de polícia? E eu acho uma besteira, uma ignorância, né, René? É verdade. A gente gosta de... Também queria fazer essa interação, porque hoje a instituição Polícia Militar, Bombeiro, enfim, a instituição Polícia no Paraná, ela é uma instituição muito bem aceita, né? Como o William falou, a gente sabe que existe corrupção, é uma questão
pessoal, mas a instituição, a corporação é uma instituição séria. É isso? Com certeza. E sempre tem as exceções, né? Só que eu vejo que a gente passou por uma transição, que antes a regra era ter algum desvio de conduta. E a gente via isso na rua, via no jornal, via em tudo. E eu não estou falando só da polícia do Paraná, é do modo geral. Mas, graças a Deus, essa regra mudou, né? Então, isso daí é exceção já. E eu não estou falando a partir de quando eu entrei. Porque, por exemplo, a minha família vai fechar 100 anos de história da polícia. E na minha família, além do vô, dos tios, tem primos, né, que fazem parte ali da polícia. E, graças a Deus, nenhum foi excluído. Então, isso é uma prova de que dá para você trabalhar seriamente numa instituição que é tentadora, né? Porque, por exemplo, o cara sabe que o Yuri é polícia, né? Será que se eu chegar lá no Yuri e falar, ô Yuri, você anda armado, você conhece os caras e você não quer fazer uma escolta para mim aí de um produto ilícito, né? O cara olha e fala assim, hoje o salário é muito melhor, né? Mas uma época eu olhava e falava assim, cara, eu ganhando 800 conto, acho que uma vezinha que eu for, eu já resolvo minha vida. O cara vai lá e faz 10 mil reais, né? Daí ele pode fazer e ganhar, mas ele nunca mais sai daquilo, né? Então, os que não fizeram e conseguiram concluir sua carreira e foram para a reserva sem se envolver com a corrupção, cara, além de tudo, o cara tem um troféu de moralidade. Ele pode falar sobre moralidade mesmo com a gente. Arthur, você pontuou uma coisa interessante que eu iria perguntar, vou adiantar. O que mais levava, ou o que mais atrai, por exemplo, um policial a ter um desvio de conduta? Era ou é a questão salarial, ou você acha que hoje está muito mais atrelado a uma questão de caráter? Não. Eu acredito que o caráter ele é o 01, né? O motivo primordial é o desvio de caráter dele mesmo, né? Porque nós temos princípios, né? Não interessa o que vai vir de oferta pra gente, de acordo com o nosso caráter, a gente vai responder, né? Tem, sim, muitos casos que envolve a questão salarial, né? Tem outros casos, enfim, tem infinidades de situações, né? Ameaça, sabe? Tipo, o cara, para tentar não expor a família, se envolve. Enfim, tem um monte de situações. Mas eu acho que o caráter é o principal, com certeza. O top 1 é o caráter. Uhum. Show. É isso aí. E dentro do bombeiro, eu deixei anotado aqui algumas coisas que eu queria perguntar para você. Você já teve, por exemplo, situações de ter que ir procurar algum corpo, alguma pessoa que perdeu a vida e você se lembra como que foi a primeira vez? Se foi confortável? Se você estava preparado? Deus o livre. Fiquei uns 10 dias, né? Fiquei uns meses sem conseguir comer macarrão, sem conseguir ver macarrão sendo feito. Mas então, louco. Que isso? É um negócio horripilante. Mas então o primeiro já foi trash, não foi uma... Olha, você vai lá procurar uma senhorinha que morreu fazendo crochê na mata. Não foi assim. Não. As histórias que envolvem o bombeiro normalmente são chocantes, né? Tanto que eu falo que aquele teste psicológico que fazem para entrar no bombeiro não é para encontrar os bons da cabeça, é para encontrar os loucos já, né? Já pega esse cara, porque se falar para ir lá buscar um corpo dissolvendo, ele não vai ficar fazendo boquinha não, né? Mas eu sempre fui voluntário, e não só no bombeiro, em tudo. Eu gosto de ser útil, né? E aí eu lembro uma vez que eu estava no quartel, até mais tarde, eu sempre fiquei até mais tarde no quartel, e aí um sargento que, inclusive, foi um dos instrutores no meu curso de formação de soldado, que é o sargento Claudinei, ele foi no quartel e me encontrou lá por acaso, né? E ele falou assim, você tem alguma coisa para fazer? Falei, não, estou aqui só de boa, esperando o horário, até não estava trabalhando, estava só esperando o horário passar, né? E ele falou, então, porque acabou de aparecer um chamado pra gente ir lá no Rio Iguaçu. Você topa ir junto? Falei, e agora? Aí entramos na viatura e fomos pra lá. Mas era só isso que eu sabia. E eu não gostava de perguntar, igual eu falei, né? Eu não quero... Eu tenho um pouco de receio de perguntar e, sei lá, mostrar que eu sou curioso demais ou burro demais, né? Então fiquei quieto. No caminho ele falou assim, não, é porque tem um pescador que desapareceu
E a gente vai lá para encontrar, para procurar ele, né? Já fazia uns 2 dias que estavam procurando. Aí, quando a gente estava deslocando, chegando lá no Rio Iguaçu, os parentes já tinham encontrado, né? Com o barquinho ali na margem encontraram. E o que aconteceu? O senhor foi para a margem do rio, com seu barquinho ali, com aquele motorzinho de polpa lá, nem sei o que é, e colocou a rede na árvore ali e estava esperando os peixes aparecer, né? Daqui um pouco, um grupo de bandidos chegou lá e, para roubar o motor do cara, matou ele. Né? Ele deve ter reagido, sei lá. E aí fizeram o quê? Roubaram o motor, soltaram a embarcação dele, que foi parar lá para a Argentina, e o corpo eles enrolaram na rede, né, depois de ter matado o senhor, amarraram um monte de pedra e jogaram. Então a rede afundou com ele lá, né? Só que depois de alguns dias ele começa a produzir gases, né? Aí ele começa a inchar, estufar, e fica um negócio horripilante. E isso daí é o mais louco, né? Porque o cara fica deformado mesmo. E aí no rio, alguns peixes eles vão e começam a comer o corpo, né? Então, em volta da boca, assim, em volta da boca, os peixes comem, em volta do olho, os peixes comem. Então, quando você chega lá, tá aquele corpo com os olhos estufados pro teu lado, né? Você falou, tio, olha pro outro lado aí, né? Você tá doido, né? E aí o corpo começa a soltar a gordura, né? E é isso daí que me incomodou no macarrão depois. Mas você já lembrou do macarrão, é? Mano do céu. E aí, tipo, tô eu lá com um sargento com quase 30 anos de serviço e alguns 3. Quem que vai entrar na água pra abraçar o homem e passar a lona nele pra rebocar? O sargento O sargento que não vai ser, né? Foi pra isso que eu te trouxe, meu amigão. E aí vem uma curiosidade, porque, cara, eu detesto ser mandado. Mas detesto. Então, antes que me mande, eu já falo, ô sargento, pode deixar que eu vou ali. Não, beleza então, né? E eu entrei na água lá. Só que o cara, ele já era gordo. Depois de estufar, ele ficou quase do tamanho dessa mesa aqui. Então eu tive que realmente abraçar ele pra jogar a lona por um lado, puxar por baixo dele, porque não tinha como colocar ele pra cima da embarcação, né? Porque do jeito que tava, era capaz de pegar o braço dele pra puxar e soltar o braço do cara ali na água, né? Então, para evitar essa cena chocante para a família, vamos dar um abraço nele aqui, o último da vida, né? E boa. Aí eu fui ali, passei a lona nele, a gente deu um nó com a corda e puxamos ele bem devagar até a margem. E aí lá vem um outro fato chocante, que é quando a família se depara com o pai, com o sogro, com o marido ali, né? É um negócio bem horrível. E o que mais me irritou quando eu fui passar a lona nele ali é que, além do corpo ter soltado aquela gordura em volta dele, aí aqueles lambari vagabundo lá vinha em mim achando que eu era corpo também e começou a me bicar assim, né? Tipo, me mordeu. Falei, que desgraça de peixe, né, cara? Daí aquilo ali foi ruim pra caramba. E aí quando eu cheguei no quartel, vamos fazer a janta? Vamos. O que é macarrão? Eu falei, hoje eu vou entregar o jejum pro senhor, né? Vou consagrar aqui, né? E nem lambarizinho frito você não come mais. Não, é melhor deixar quieto, né? Hoje, enquanto tiver tilápia... Cara, é um trabalho, a gente brinca, mas tem que ter estômago. É. Cara, tem que ser Além. chamado pra fazer, hein? E aí tem coisas que não é só o olhar, né? Nesse caso ainda tem o cheiro. Então, às vezes, eu tenho muito costume de pegar a caixa de leite e cortar ela para jogar o copo quando quebra, né? Deixar ele ali. Então, fica aqui o cheiro do leite, né? Aquele cheiro vem assim e já traz ocorrências na cabeça, né? E é coisa que fica pro resto da vida, né? É horrível. Cara, sabe que depois do Covid, eu tenho uma memória no olfato horrível. Tipo, se eu sinto um cheiro muito ruim, vou dar um exemplo. Por exemplo, um ovo que apodreceu. Eu me lembro quando eu tava com Covid, eu não perdi o olfato, eu perdi o paladar. Mas uma vez compramos lá ovos e tinha um que tava estragado no meio. Cara do céu. Aí ele ficou uma memória e eu tinha que ficar cheirando café. Pegava o pó de café e ficava cheirando café. E até hoje, cara, quanto tempo faz que eu peguei Covid, né? Peguei na época que não tinha nem vacina ainda. E até hoje, às vezes, eu ainda sinto aquele cheiro. E eu falo assim, eu imagino, não sei se é uma questão psicológica ou algo que acarretou com o Covid,
Mas eu imagino, assim, a pessoa que trabalha com isso, cara. Porque eu não tive a oportunidade, e espero não ter, a oportunidade de sentir um cheiro em putrefação de um corpo humano. Eu acho que o único cheiro o odor que eu senti foi de animal morto. Mas dizem que o cheiro do corpo humano não tem pra bater. Não, é horrível. É um negócio muito forte, ele fica marcado mesmo. E eu também não sei explicar por que fica esse registro na mente da gente. Mas é um negócio que às vezes, por exemplo, já aconteceu de... Tô dormindo e aí eu acordo com um cheiro. E que daí me remete a alguma situação. E aí eu não sei, cara. Já me falaram que o diabo tem cheiro, né? E eu sempre associei porque falam assim, um pouco de cheiro de mendigo, né? Falei, nunca cheirei um mendigo, né? Mas imagino como que é o cheiro. Então, quando eu vejo algum cheiro assim, eu já vou orar, já falo, Deus, eu nem sei o que é esse cheiro aí, mas já vai repreendendo aí, né? Melhor. Eu nunca... Você já acordou ele assim com... Cheiro de mendigo? Cheiro de alguma coisa durante a noite ou não? Não, sério, cara. Já acordei com os cheiros aí, mas... De enxofre, assim? Não, O senhor liberou? O senhor libertou? Que foi, né? Ai. Assim não. Assim não... Ativou o modo quinta série aí, É velho. Isso é difícil. terrível, é terrível. Cara, por exemplo, falando de ocorrência de bombeiro, o que aconteceu numa ocorrência, por exemplo, quando um dia você estava ministrando na igreja? Que tipo de ocorrência que foi esse? Foi uma loucura esse dia aí. A minha igreja, ela não tinha muitas pessoas, né? Era, digamos assim, umas 30 pessoas e uns 70% era criança e adolescente. Por sua vez, curiosos, né? E aí, como de praxe, todo santo fim de semana eu pegava o meu violão e ia lá fazer o louvor. E eu estava num momento ministrando, com o olho fechado, quando eu ouvi um barulho. Eu abri o olho, falei, tá todo mundo aí, amém. Continuei. Daqui um pouco eu abri o olho de novo, só eu dentro da igreja. Falei, Jesus voltou, eu fiquei. Aí, quando eu olhei melhor, lá para fora da igreja, tinha tido um acidente lá. E, inclusive, eu falo que começa engraçado essa história, mas acaba um pouco ruim. Porque nesse acidente, que não foi um acidente, um carro estava perseguindo um rapaz de moto. E aí foi aonde que eu ouvi o barulho, porque ele acertou o motociclista, né? E depois de acertar o motociclista, ainda o carro bateu numa árvore. Teve um princípio de incêndio lá e tal. Só que o motociclista ele ficou estirado no asfalto. E eu vendo aquilo, eu falei, bom, eu sou bombeiro, não vou ficar aqui cantando para a cadeira, né? E eu sabia que, além das crianças da igreja que eram curiosas e foram lá só para matar a curiosidade, tinha minha mãe que já era da saúde, já que com certeza ela foi lá para tentar ver alguma coisa, né? E daí eu corri lá também para dar uma força. Quando eu cheguei lá, eu percebi que... Primeiro que eu vi ele no chão e minha mãe já estava acudindo ele ali, né? Já tinha feito a abordagem nele. E eu olhei mais para frente, o carro estava saindo fumaça lá. Eu falei, então eu vou correr lá para ver se salva alguém, né? Porque vai que o cara começa o fogo mesmo, né? E o cara tá preso. Só que nisso daí o carro tinha batido na árvore. Então, para chegar até o carro, eu me cortei nos galhos, né? Me arranhei bastante, assim, e saiu sangue. Então, tava com uma ferida exposta, né? E aí, vi que não tinha ninguém mais dentro do carro, porque o cara que estava dirigindo foi embora, porque ele que estava tentando matar o motoqueiro, né? Eu voltei para onde minha mãe estava com o motoqueiro. E quando eu cheguei lá, o cara que estava estirado no chão, ele estava com a boca para cima assim e virado em sangue na boca dele. E eu falei, ele vai morrer sufocado aqui. O que eu vou fazer? Vou lateralizar ele. Só que estava minha mãe para um lado e eu para outro. Para não lateralizar para minha mãe, né, correndo o risco de ir sangue nela, eu lateralizei para mim. E essa lateralização custou uns minutos a mais de vida para ele, né? Custou não, rendeu uns minutos a mais de vida para ele. Só que quando eu virei ele, ele tossiu, porque acabou o engasgamento ali, né? E o sangue dele veio aonde? Na ferida que eu estava aberto, né, que eu tinha acabado de fazer. Só que, cara, um incêndio, um acidente assim, quando ele toma uma proporção, as coisas acontecem muito rápido, né?
E a gente tenta controlar e tem que controlar a vítima, tem que controlar quem está tentando ajudar, o curioso e tudo, né? Cuidar do trânsito e assim por diante. Até que chegue a ambulância, chega a polícia, chega o oficial de área e assim por diante. Inclusive até a imprensa, né? Tem que cuidar, cuidado ali, cuidado aqui e tal. E aí, quando chegou as viaturas, que eu fui observar que o sangue tinha vindo em mim, né? E aí eles foram embora e levaram o cara para o hospital. E aí depois que o cara tinha morrido, então não tinha como coletar mais exame dele para saber se o cara tinha algum tipo de AIDS, né? Algum tipo de infecção, qualquer que seja. Aí vem toda aquela parafernália de fazer um acompanhamento, avisar que teve um acidente de trabalho, né? Que é um pouco diferente da iniciativa privada, né? No meio militar não é aquele CAT que a gente abre, né? Mas tem que informar, documentar tudo, falar, tive um acidente, me contaminei, assim, né? Para ter todo o acompanhamento, inclusive com um medicamento que é preventivo, né? Para você não contrair alguma infecção de fato, né? Mas aquilo ali, inclusive, foi o estopim por causa da preocupação, né? Foi um dos estopins que começou a me trazer uma certa ansiedade, né? E ficar preocupado demais. E aí eu percebi que a partir dali muita coisa começou a ser preocupação exagerada para mim, né? Mas tem outras ocorrências. Essa daí, por exemplo, ela terminou de uma maneira tanto trágica, né? Tanto para ele que faleceu, como para mim também que tive esse acidente, né? Mas tem outras que são mais interessantes e terminaram também com um final feliz, né? Tem outras. Uma das coisas que eu acho mais interessante na galera que trabalha que tem esse tipo de trabalho é no preparo da calma, velho, para administrar o que está acontecendo no momento. Por exemplo, os inscritos já cansaram de ouvir essa história, mas o dia que o meu pai morreu, que ele partiu, era no dia do meu aniversário. E era muito pela manhã e eu cheguei junto com a equipe aqui, com a ambulância. Ele já estava praticamente sem vida no chão. E junto dele estava a minha irmã e chegou o Yuri também. Então os filhos estavam todos ali. A minha mãe chorando, falando que era o meu aniversário para eles. E eles lidando com uma calma, cara, no meio daquele turbilhão de coisa. É uma situação muito complicada, cara. Um turbilhão de coisa que tava acontecendo. Caramba, o meu pai tava caído ali, eu tava segurando um negócio de soro pra eles, e eles... desfibrilando? Ali na frente dos filhos, cara, sabe? Mas assim, sempre com uma calma, com uma coisa assim que parecia que era muito normal pra eles, sabe? E isso foi uma coisa que me chocou bastante, assim, porque a pessoa, pra ter esse grau de preparo, é uma coisa que você aprende lá na academia, você aprende com a galera, ou é muito do pessoal da pessoa, assim mesmo? Como é que Na verdade, tem pessoas que já são predispostas a serem mais calmas e controlar isso, né? E outros acabam desenvolvendo isso. Mas esse desenvolvimento aí nem sempre ele é benéfico. Por quê? Porque imagina, um bombeiro que trabalha ali na ambulância, que vê morte direto, vê todo tipo de atrocidade ali, né, de acidente, seja uma morte violenta, mas não chocante, e outras até muito chocante, né, que envolve crianças. Lembra que teve um homicídio aqui na cidade, que colocaram a cabeça do moleque ali numa pracinha perto do Mufato do Boici? Então, lembro imagina, disso aí, né? Lembro. É uma situação extremamente chocante, né? Imagina quem teve que ir lá pegar a cabeça do moleque e colocar no rabecão, né? Então, tipo, é uma história que ele fica na vida dele. Só que essas situações vão desenvolvendo uma certa frigidez, uma frieza na pessoa. E essa frieza não é boa necessariamente. Por quê? Porque pode ser que futuramente alguém da família esteja precisando e para ele fica meio que, né, tipo, indiferente, né? Ele vai tratar como se fosse qualquer outro. E como também pode acontecer que quando ele sempre é muito controlado e quando acontece com a família, ele perde ele perde o controle total. Então, mas essa frieza que vem vindo, parece que a gente vai deixando um pouco o lado humano de lado, né? Então eu vejo que tem muita gente que olha
segurança pública, principalmente a parte do bombeiro e do policial ali, como uma parte simplesmente de segurança, mas também é uma gestão de pessoa, né? Porque eu acho que não é nem salutar deixar o cara ali, tipo, 35 anos vendo isso daí e sem se preocupar com o lado psicológico dele, né? Então, ó, tira um pouco o cara da ambulância, coloca lá no caminhão. São outras ocorrências, mas nem sempre tão chocantes, né? Ou deixa o cara um pouco no telefone ali, no 93, atendendo, ou manda ele para alguma sessão que é mais administrativa. E é necessário, né? Tem muitos policiais, muitos bombeiros que, por não ter essa abordagem, acabam ceifando a própria vida, né? E essa rotatividade dentro da corporação, ela de fato existe? E isso é obrigatório ou é voluntário? Ela existe, mas não existe uma regra para isso, né? Pode acontecer hoje, graças a Deus, a polícia e o bombeiro aqui, a experiência que eu tenho aqui em Foz e em Curitiba, que eu já trabalhei também, não tem uma regra, mas a humanidade está muito mais presente dentro do bombeiro, né? Dentro do meio militar. Então é mais fácil, por exemplo, o Renê falar assim, olha, eu tive uma ocorrência com uma criança lá que me abalou e eu não fiquei muito bom, quero ficar um pouco, né, afastado da ambulância. Se tiver como gerir isso, né, os caras vão gerir. Quando não tem como tirar você para colocar em um outro lugar, porque não tem ninguém querendo te cobrir ali na tua antiga função, você vai ter que recorrer a um atestado, por exemplo, né? E aí entra hoje um entendimento novo de muitos comandantes de entender que o atestado não é mais o cara tá dando migué, né? Tipo, a realidade tá precisando de fato, né? E quem usa atestado de uma maneira para se safar, tipo, só fugir do trabalho, assim que percebem, daí o cara vai ter que responder por isso, né? Mas é muito fácil você conseguir se encaixar em um lugar que você vai querer, sabe? Eu hoje estou há 11 anos no setor de fiscalização ali, a princípio porque pediram para eu ir. E eu aceitei, lógico. Mas hoje porque eu gosto, né? Eu quero estar ali. Se eu não quisesse, eu poderia chegar no sargenteante, no comandante e falar, não quero mais, eu quero ir para ambulância, eu quero ir para o caminhão e assim por diante, né? Legal. Eu acho que é uma questão mais de dom mesmo, cara. Eu acho que tem gente que não... Porque assim, eu ia perguntar também o seguinte, essa questão dentro das funções do bombeiro. Uhum. Claro que é de fato que a grande maioria dos bombeiros, ou seja, tá ali e sabe dirigir. Mas tem uns que têm mais habilidade que outras pessoas para conduzir uma ambulância com segurança, né? Uhum. Essa semana me aconteceu uma situação em qual estava não era do bombeiro, mas é muito parecido, que é o SAMU, né? Uhum. E aí estava atrás de mim só com o giroflex ligado, mas a sirene tá tudo certo. E o trânsito fluindo, tudo beleza. Quando o semáforo fechou, ficou amarelo, na descida do Boici, eu não passei, porque a passagem é muito longa para eu ter passado no amarelo, e eu segurei. Ficou vermelho para mim, eu segurei, e bem na hora que eu segurei, ligou o giroflex, a sirene. E eu me acabei, claro, dando passagem, mas eu me incomodei. Eu fiquei pensando, não era dele ter percebido antes que já estava o semáforo fechar e ter ligado, né? Então assim, por conta dessas habilidades, tem pessoas que é direcionado... Então, o ano passado, eu fiz o curso de condutor de veículo de emergência pela Universidade da Polícia Rodoviária Federal. E essa conduta que se vê aqui no SAMU em Foz, eu vou dizer daqui porque eu também já presenciei isso, é 200% equivocada. Eu não estou querendo criticar a instituição, mas chamar atenção para o que os motoristas estão fazendo, porque isso daí é equivocado. Eu tomo a sua fala para minha responsabilidade, porque é algo que aconteceu comigo. Uhum. Comigo. Sim. E é chato pra caramba, né? É chato, sabe por quê? Porque a orientação é assim, o veículo de emergência você tem que estar habilitado para emergência. E o veículo de emergência, ele tem que usar os recursos no momento da emergência. Pô, eu levei um paciente no hospital, agora eu tô voltando para minha base e eu tô cansado. É uma emergência? Não é uma emergência. Eu tô cansado, quero voltar com pressa. Mas isso daí é o fato de ali no semáforo acionar a sirene, fazer você furar o semáforo, ganhar uma multa, depois você vai ter que recorrer dessa multa. Uma dor de cabeça. Olha o transtorno, entendeu? Eu ia perguntar isso. A viatura também é multada ou não?
Eu não sei exatamente como está funcionando hoje. Já teve períodos em que, quando era emitida a multa, o próprio Detran já reconhecia e já, né, tirava isso daí Mas só do para sistema. ambulância, né? Só para ambulância. Os carros Por não. exemplo, esses veículos, por exemplo, do bombeiro que são de vistoria, eles não têm sirene, nada. Eles não são de emergência, né? Pode ser utilizado em alguma situação, mas de praxe eles não são de emergência, porque não tem sirene, não tem giroflex e tudo mais. Ou seja, todos os veículos têm que obedecer a lei de trânsito. Todos. Inclusive, sirene não faz o carro da frente virar um helicóptero, né? E sair voando. Tipo, só porque eu tô com a sirene ligada, opa, agora o cara vai sair voando para eu poder passar. Não. Ele te pede a passagem. Ele não te dá a passagem. Tanto que o correto eu tô com a sirene ligada, eu vou chegando perto de um cruzamento, de um semáforo, eu vou reduzindo, porque pode ser que esteja vindo outro veículo que está desatento, qualquer coisa. Então, para evitar um acidente, né? Mas porque é muito difícil você colocar numa regra exata, né? Mas eu acredito que o mais correto é o bom senso, né? O cara não pode tá de boa ali, chega na frente do semáforo, aciona a sirene, porque isso daí, tipo, assusta o cara que tá na frente, né? Tipo, é um monte de consequência, Se você pegar né? uma pessoa recém-habilitada, Já mesmo cola as placas ali. o cara já não sabe o que fazer, né? Sim. Eu percebi antes que obviamente, que estava atrás de mim, e a hora que eu segurei no semáforo, porque realmente, de fato, o semáforo ficou vermelho, ele ligou a sirene, aí eu tive que colocar atravessado, enfim. Mas foi uma situação... Mas essa conduta aí, ela não é orientativa, não é o que ensinam. Inclusive, eu acredito que é algo que tem que ser cobrado para que conduzam o veículo de emergência como um condutor de emergência, inclusive ver se quem conduz essas viaturas se são de fato habilitados para isso, né? Então... tem esse detalhe também. Sim. Com certeza. Ó, agora a gente vai entrar, a gente chegou numa determinada parte do programa que a gente vai ter que começar a tirar. E o que é tirar? Dá tiro. Vamos falar rápido, porque senão não vai dar tempo. Né? Então, assim, são respostas curtas, mas que a gente tem alguns assuntos que eu preciso falar. Obviamente, o Arthur que tá aqui, você já percebeu, que ele é cristão, que ele tem uma raiz cristã. Então, como cristão, ele crê no sobrenatural, ele crê Com que certeza. existem coisas espirituais acontecendo, ele acredita no mundo espiritual, ele acredita tanto que existem anjos e também acredita na existência de demônios. E tem gente que não acredita e tudo bem. Às vezes até você é um próprio demônio, tá? Não tá acreditando em você mesmo. Mas assim, ó, qual que é a história do demônio que você teve uma visão ainda quando você era jovenzinho? Como que foi essa história aí? A gente foi morar no Paraguai para fazer missão lá. E uma situação muito precária, dormia num beliche na parte de cima, eu e minha irmã. Na parte de baixo do beliche, o meu irmão e o Rodolfo e o Vitor, né, meus dois irmãos. E no chão, meu pai e minha mãe. E uma certa noite eu me senti incomodado, né? E eu pensei assim, meu Deus, a Andréia tá me chutando aqui, tá me empurrando, menina espaçosa, né, folgada. E daí eu tava deitado de bruços, a hora que eu virei para olhar a posição que ela tava e acordar ela, talvez, falar para ela ir mais pro lado, quando eu olho entre eu e ela, tinha de fato um demônio na cama. E esse demônio, ele tinha uma aparência muito peculiar. Vamos dizer que aqui é o chão, então ela era mais ou menos desse tamanho, pequeno. Só que a cabeça era desse tamanho. O corpo era muito curto e a cabeça era grande. E isso me chamou a atenção porque o olho também era muito peculiar, o jeito. Era um olho muito arregalado, muito estranho, né? Fez até lembrar a situação do pescador que eu falei. Então aquele olho arregalado, assim. No que eu vi aquilo, lógico, eu uma criança, que eu tinha uns 6, 7 anos, eu me assustei e voltei para minha posição de bruço, que eu já estava naturalmente dormindo. E o entendimento que meu pai sempre me ensinou, guerra espiritual se resolve com oração. Então eu entendi que aquilo ali era uma situação para eu guerrear. E eu me atraquei na oração ali na cama. Não sei quantas horas depois, eu orando, cara, e várias visões enquanto eu ia orando, e tinha várias visões.
E quando eu tive coragem de abrir o olho de novo e olhar para fora do braço, eu vi que já estava relativamente claro. E nisso eu pulei da cama lá no chão onde meu pai estava dormindo. E incrivelmente meu pai já estava acordado, me esperando descer da cama. E quando eu caí no braço dele. Tanto que eu falo sempre que o meu pai ele tinha uma conexão espiritual muito forte comigo. Eu não precisava estar perto para ele saber o que eu estava passando espiritualmente, as guerras que eu estava. E quando eu caí no colo dele, ele falou para mim assim, você viu ela, né? Eu falei, eu vi. Você sabe que é um demônio, né? Eu sei. E você repreendeu? Repreendi. E ela foi embora? Foi. Então ela foi embora porque em nome de Jesus ela tem que ir embora. E ela não pode te tocar. Quem te despertou foi o Espírito Santo para você ver que ela estava ali e que você tinha que guerrear. Então, mas aí me elogiou, me parabenizou, falou que é isso aí mesmo, que glória a Deus que você está tendo a experiência. Pô, mas 6 anos, né, cara? 6, 7 anos, é cedo para ter uma experiência. E foi assim, uma né? visão física, não Física. foi de olho fechado. Não, eu vi. Eu virei, eu estava deitado de bruço, eu levantei, olhei entre eu e minha irmã. E eu achei interessante porque eu relatei isso pro meu pai, relatei pra minha irmã, e tudo que eu ia contando pro meu pai falava assim, e, por exemplo, e ela era pequenininha e tinha a cabeça grande, e o meu pai, e não tinha o olho grande também? Eu falava, sim, o olho era tal jeito. Então ele sabia de fato o que estava acontecendo. E aí, uns anos depois, a minha irmã, ela desenha mal pra caramba, né? E ela erra até a bandeira do Japão, se for desenhar. Mas eu acho que o Espírito Santo... Mas eu acho que o Espírito Santo inspirou ela um certo dia. E ela pegou o papel, nem sei por que ela lembrou disso, e ela desenhou esse demônio. Lógico, a cara do demônio, né? E me mandou o desenho e guardou o desenho também. Por que ela desenhou, não sei. E por que ela guardou o desenho, muito menos, né? Mas ela guardou. Muitos anos depois, eu acredito que o desenho foi... que eu vi o demônio deve ter sido lá por 97, 98. Ela desenhou em 2001. E lá por 2018, 19, por aí, surgiu na imprensa, no mercado de bonecas infantis aí, uma boneca muito famosa chamada Momo. E essa boneca, quando surgiu, eu nem lembro em que situação que eu vi essa boneca, mas a hora que eu olhei, eu falei, é o demônio. É o demônio que eu vi na minha cama, sem mudar nada. Lógico que o que a minha irmã desenhou é muito semelhante, não é exatamente porque ela não é grande desenhista, né? Não é o Da Vinci, né? Mas eu tenho plena convicção que aquela boneca Momo é o demônio que eu vi na minha cama. E eu pensando, quantos pais não compraram aquele bicho para levar para dentro de casa? Com qual finalidade, eu não sei. Se para brincar, de assustar alguém, eu não sei. Mas eu digo, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade. Não é qualquer coisa que a gente vê e acha interessante e leva para casa para ficar com os filhos da gente. Não é qualquer brincadeira que se faça, principalmente quando tem essa conotação espiritual. Porque nós vivemos uma guerra, de fato. E guerra a gente não brinca. Né? Então eu levo isso muito a sério também. Esse demônio ele foi para minha cama, né? Para me incomodar lá, e eu travei uma guerra com ele. Agora tem pais que estão levando esse demônio para casa. Estão naturalizando isso. E depois não sabem por que tem tantos problemas em casa, né? Então... Cara, uma das coisas mais fantásticas que eu preciso observar dessa história é a importância de você que me assiste, que tem filho, desde o começo, cara, você ensinar a sua criança que existe guerra espiritual, mas principalmente como vencer essa guerra, como se comportar em meio dessa guerra. Porque o que tem de gente que a criança vai e relata alguma coisa que viu, ou que uma situação que passou, e o pai leva na brincadeira, não, isso aqui não foi, isso aqui não é, isso aqui... E, cara, acredite na sua criança, conversa com ela. Não existe monstro, né? Não existe monstro, cara, não existe monstro. Isso daí, se a gente for falar só disso, dá um outro podcast aqui, né? Porque o que a gente vê é que tem pais que esqueceram o que é o papel de pai, ou não aprenderam o que é o papel de pai.
passam o dia trabalhando, e nesse meio tempo o filho está na escola, quando se encontra, garante o Wi-Fi em dia para o filho poder chegar em casa, ficar no celular ali, esquece o filho. Então, tipo, não tem esse assunto, né, de espiritualidade em casa com o filho. A nossa realidade, acredito que a de vocês também, era inclusive de ter cultos em casa, né? Eu era criança, a gente brincava, entre aspas, de fazer culto. O púlpito era uma mesa de passar roupas, o microfone era uma escova de cabelo. E isso daí a gente vai aprendendo ali, mas uma hora a gente vai ter que usar de verdade essa guerra. É ali que a gente pega esse subsídio, né? É isso aí, Extremamente então. necessário. Eu fico imaginando, cara, 6, 7 anos é a idade do Noah, A minha filha, a Isis, entendeu? 8 aninhos. Deus me livre. Cara, presta atenção no que a sua criança fala pra você. E já falando em pai, você, infelizmente, o pastor Enio foi um grande homem de Deus, muita gente que acredita que em Foz do Iguaçu conheceu o pastor Enio, e você perdeu e o céu ganhou, o seu pai na época do Covid. E eu digo assim que tem muita gente que não lembra do pastor Enio pelo nome, mas é só falar, não, é aquele pastor que usava suspensório, daí tem muita gente que fala, ele é o pastor Enio. Mas e realmente, chegou ali numa época do Covid, ele sempre estava para lá e para cá fazendo a obra, né? Nem a Covid parou ele, e ele falava pra gente, né, eu não tenho medo da morte, eu sou servo de Deus, ele está mandando eu ir, eu vou. Teve o meu próprio pastor hoje, o pastor Ramon, estava muito doente, morre não morre em casa. E ele ia lá para orar pelo pastor Ramon. Com Covid? Com Covid. Né? Lógico, minha mãe dava ali o touca, óculos, luva, avental, tudo para ele ir paramentado. Mas ele não deixava de fazer a obra dele. Ele ia em tribos indígenas no Paraguai para fazer cultos durante a pandemia também e tal. E eu acho interessante porque por onde ele passou falando assim, aqui não vai ter morte, não teve morte. Né? Agora eu não sei porque que ele não profetizou para ele mesmo, né? E aí entra um outro assunto. Tem pessoas que eu acho que Deus deve conversar tete a tete com ele. Falar, chega aí, deixa eu te contar um negócio. Tô te trazendo, né? Mas fica quieto. Vai preparando alguma coisinha aqui e tal. Mas ele chegou em Foz, passou um fim de semana, saiu daqui na terça, foi para Cascavel numa aula de teologia que ele dava em Cascavel. Quando ele foi para Curitiba, chegou lá na quinta, foi internado e teve alta. No sábado ele foi internado novamente, no domingo ele foi entubado e depois ficou 28, 29 dias entubado no hospital. Esqueci o nome do hospital das clínicas não era. Enfim, Santa Casa, lá em Curitiba. E daí um certo dia ligaram e falaram, precisa que venha aqui alguém da família com os documentos. Ô enfermeira, mas meu pai morreu e eu que fiquei de contato, né? Que eu comentei, ou acredito que eu passei por uma escola antes para eu poder enfrentar essa situação, né? E aí bem no fim era o anúncio da morte dele. E uma morte assim que no meio de tudo que aconteceu, cara, é estranho a gente ser crente, né? Mas eu glorifico a forma que meu pai morreu. Porque no meio da pandemia, quantas famílias que enterraram o pai sem poder ver, né? Sem poder velar, né? Caixão lacrado, né? E eu orava e falava, Deus, meu pai, o senhor pode levar, mas eu não quero que o senhor leve ele pela Covid, com o vírus, porque senão a gente não vai poder nem se despedir. Então Deus ele teve até esse cuidado. Vamos deixar o período do vírus ir embora. E daí realmente ele não estava com o vírus da Covid, mas era a infecção hospitalar que acabou ceifando ele, né? E por causa disso a gente teve a oportunidade de velar ele, de ter algumas horas ali, né, com o caixão aberto, tudo. E isso traz um conforto pra gente, porque o nosso mundo ocidental tem muito isso de que a morte tem uma cerimônia. E o velório é uma cerimônia pra gente, né? Já na cultura oriental já tem muitos relatos de que é diferente, né? Leva comida no pé do caixão e assim por diante. Mas o nosso aqui no Ocidente é dessa forma. Então, quando não tem isso, é um impacto a mais para enfrentar depois. E eu vejo que no meio daquela catástrofe que o mundo enfrentava, Deus teve esse cuidado, né? E depois umas lições que a gente leva, que todo dia pensa no velho, né? E
Então, ele foi, mas com certeza ficou o ensinamento dele aí pra gente, e a gente tem aplicado, com certeza. Você falou aí que tem alguns casos que Deus chama para conversar. Tem algum relato que ele sabia que ele ia? Tem situações, por exemplo, que... Entre várias, né? Uma que é muito interessante porque ele sempre envolvia a gente nos planos dele, nas organizações dele, ele nunca fazia nada sozinho e nunca largava pra gente. Era vamos, né, tamo junto, a gente, né? E daí teve uma situação que foi muito interessante que aconteceu com o Rodolfo e a esposa dele, que o meu pai chamou eles para uma conversa, tipo, passando a responsabilidade para eles. Então, na hora, talvez não se atentaram, mas meu pai já estava entendendo alguma coisa. Mas eu lembro que lá por 2016, mais ou menos, eu estava na igreja e eu estava vendo que meu pai estava mal, né? E eu comecei a orar. E falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas dá ânimo para o meu pai, dá vida para o meu pai. E bem no fim, no culto à noite, Deus me deu uma palavra que eu ministrei para a igreja e eu não sabia que era para o meu pai. Inclusive, por acaso a gente não acredita no acaso, né? Mas a gente gravou aquela ministração e acabei postando no YouTube também. E naquela ministração, Deus me deu um cântico durante a música ali que eu falava que Deus estava dando anos pro meu pai. E para alguém, né? Deus estava dando anos. E no fim do culto, meu pai chegou e falou, Deus está me dando mais vida. Eu falei, glória a Deus. Queria isso, porque foi uma resposta, mas eu não imaginava que seria uns 5, 6 anos depois que ele iria, né? Mas eu vejo assim, cara, que Deus tinha promessa pro meu pai, ele cumpriu. E quando ele morreu, para finalizar aqui essa história, a não ser que tenha mais uma outra pergunta nisso aí, né? Mas a minha fala. Quando ele morreu, tinham 6 pessoas no mundo inteiro que estavam traduzindo a Bíblia para um idioma novo. E meu pai era uma delas. Estava traduzindo a Bíblia para um idioma dessa tribo do Paraguai, que é o Macá. E ele foi lá, ele estava dentro da cultura para aprender o idioma para traduzir. Entendeu? Depois falaram assim, Arthur, você não quer continuar esse trabalho? Eu falei, cara, eu não sei de onde meu pai tirava tempo para fazer essas coisas. Eu não tenho condição. A não ser que o Senhor diga, vai que eu vou te inspirar. Mas humanamente eu não consigo. Essa questão do tempo de vida, cara, é tão louco, porque eu me lembro que, se eu não me engano, 2 anos antes do meu pai partir, se não foi 2, foi 3 anos antes do meu pai partir, eu estava com o pastor Elias, e o pastor Elias veio aqui no estúdio e ele chorou falando pra mim. Meu pai tava bem, cara. E quando ele foi me contar, eu não me lembro se foi uma visão. Eu acredito que foi uma visão. Ele não tava dormindo, não. E ele veio e falou, preciso contar uma coisa pra você. E ele disse assim, cara, eu tive uma visão da sua mãe acordando de manhã e ela chacoalhando o seu pai, falando, para de brincar comigo. E seu pai não acordava, e para de brincar. E daí ele começou a contar pra mim, começou a chorar, cara. Ele falou assim, porque, William, eu vi o momento em que uma mão grande desceu do céu dentro do quarto do seu pai e deu um soco no peito dele, no coração dele. E o coração dele começou a bombear. E ele sentou na cama. E Deus falou pra mim assim, ó, eu tô acrescentando anos de vida a ele. E cara, olha, eu me arrepio de falar. Daí o pastor contou isso pra mim, o pastor Elias, e chorou. Falou, cara, Deus tá acrescentando anos de vida pro seu pai. Né? E o meu pai viveu mais 2, 3 anos. E justamente ele faleceu, ele foi recolhido pelo Senhor com o coração dele parando. Que coisa, né? Então assim, a gente não entende os mistérios, né, cara? O que naquele momento, como que seria a família, talvez não estaria com a estrutura que a gente precisava para isso. Na verdade, eu acredito que estrutura, perdão, a gente não tem, cara, a gente adquire, porque você nunca vai ter uma estrutura para ter uma perda desse tamanho, né, cara, com impacto desse tamanho na família, né, Renê? É verdade. Eu tive uma experiência com meu pai também, mais ou menos também 1 ano e meio, 2 anos antes do meu pai falecer. Eu senti uma saudade imensa dele, uma saudade muito grande, e ele vivo. Até que eu fui até a casa do meu pai, e naquela feita não tinha as minhas irmãs e minha mãe não estava, ele estava sozinho,
E eu me lembro, chegava na casa do meu pai, ele estava sentado assim, lendo a Bíblia, e com a camisa assim no ombro, porque quando chegasse alguém estranho, ele já corria, colocava a camisa. E aí ele estava sentado, e eu cheguei, pedi benção para ele, a gente conversou, eu senti o cheiro dele. Mas a saudade que eu senti do meu pai foi uma saudade que como se ele não estivesse aqui. E inclusive também, passado depois que ele faleceu e tal, eu fui entender. Quando meu pai faleceu, ele faleceu em casa, dormindo. E eu me lembro que eu fui para fora, olhei para cima e agradeci a Deus pela maneira com que o Senhor recolheu meu pai. Justamente na sua fala me fez lembrar a minha experiência também. Porque assim, por mais que você viva o luto que não é fácil, mas eu acho que aquele momento que você tá velando, que você tá recebendo os amigos, e no comecinho você falou uma coisa sobre a questão do velório, de ir em velório, né? O abraço, de você deixar uma palavra. Até antes de eu perder meu pai, foi um divisor de águas, eu tinha uma ideia. O quanto é importante você ver e receber um abraço de um amigo, de uma pessoa que você conhece, ou de uma pessoa que era amigo do seu pai ali. Então, assim, puxa... Eu vejo amigo do meu pai hoje, eu choro. Pois é. Então, isso é incrível, cara, é incrível. Fica as experiências, né? Sim. Eu fico vendo, assim, tudo isso... esses homens, eles se equiparam a outros grandes homens da Bíblia, porque a Bíblia falava de alguns homens que confiavam tanto em Deus que Deus revelava para eles o que ele estava fazendo. Então, por exemplo, o pastor Elias, né, de ter uma revelação desse, demonstra a confiança que ele tem em Deus, e Deus revelando para ele o que ele vai fazer, para o meu pai e para tantos outros, né? Então, e eu sempre falo, isso é um termômetro pra gente. Se a gente não tá ouvindo o que Deus tá falando, vamos buscar mais em Deus, né? Que é um negócio que é muito louco. Né? Cara, falar de perda é embaçado, cara, né? É embaçado porque... Primeiro que o projeto de Deus nunca foi pra gente perder, né? O pecado fez com que a gente passasse a ter que arcar com essa consequência, mas o projeto nunca foi essa perda, foi essa morte. E por isso que eu acho que o ser humano nunca tá preparado. Cara, o seu pai... Sua mãe pode ter 125 anos. Você não está preparado para perder, né? Então é complicado. Cara, para encerrar a conversa, eu queria sair um pouco desse assunto familiar para te fazer uma pergunta pontual assim, ó. Hoje, você como um cristão, 35 anos, já a vida inteira dentro da igreja, você acompanhou o crescimento que o nosso país enfrenta, eu cuidando das palavras para falar, mas o crescimento da oposição aos princípios. Infelizmente, a gente passa uma onda de oposição muito grande em princípios e valores que, cara, no meu ver, ao meu ver, são coisas inegociáveis. O projeto da família, o projeto, cara, dos bons costumes, de você ser uma pessoa correta. E hoje parece que grande parte do país ele se empenha em se opor a esse tipo de coisa. Você se considera assim um cara dentro do cristianismo assim que Deus tem tido um chamado e um cuidado pessoal para lutar para que esses valores continue se propagando aí na nossa nação? Sem prepotência e arrogância da minha parte, mas eu tenho plena convicção que ele me levantou para isso. Porque, primeiro, que não é qualquer cristão que se interessa por esse assunto. A gente cresceu nas igrejas ouvindo que política e religião não se discute, quando na verdade elas se entrelaçam. Vamos ver quantos governantes Deus não levantou, quantos reis, né? E a política... decisões políticas, elas refletem na igreja. Vou dar um exemplo. Daniel, o rei na época lá, ele teve um sonho e ele falou, vocês vão me contar o sonho e revelar. E quem não revelar tá pego, né? Ninguém revelou o sonho, ninguém contou o que significava o sonho, né? Ele baixou um decreto e falou, decreto é decisão política. Ele baixou um decreto e falou, mata todo mundo. E o Daniel, ele se levantou, e eu me vejo nessa condição muitas vezes, porque eu me levanto contra decretos absurdos. Então, Daniel se levantou e ele falou, não, peraí, estão querendo me matar por quê? Eu tenho um Deus que revela, né? Então, vamos lá.
E aí ele foi lá e se apresentou e dizendo que ele estava sob a ordem de Deus, que ele estava sob a condição de Deus que revelava, sempre dando a glória para Deus, né? E aí ele contou o sonho que o faraó teve e o que significava. E ele falou, opa, aqui é diferente, esse homem aqui é de Deus, né? Colocam ele num lugar especial. Então, eu vejo que hoje no nosso país, e é uma condição não exclusiva do Brasil, não é todo mundo que está disposto a ter essa abordagem, né? E além do mais, além de não estar disposto a estudar sobre isso, muitos não têm a condição de chegar e influenciar dessa forma. Cara, a gente está aqui no extremo oeste do Paraná. Para o nosso lado não tem mais nada de Brasil. É outro país, nada a ver. Mas Deus permitiu que eu aqui estivesse na liderança de 2 grandes movimentos cristãos e conservadores em defesa dos princípios bíblicos, né? A gente fala do conservadorismo, mas falar do conservadorismo é defender princípio bíblico. Defesa da vida, defesa da liberdade, defesa da família e tantos outros princípios. E eu estou hoje na coordenação nacional desses 2 movimentos, que é a Marcha da Família Cristã pela Liberdade e o Movimento Conservadorismo Estudantil, fundado por pastor, sabe? Tipo, a gente sempre tem levado essa defesa por onde a gente vai. Eu falo a gente não por cacuete, né? A gente, o grupo mesmo. Então eu vejo que Deus me levantou e Ele traz coisas à minha cabeça que não de revelação, mas de facilidade para eu entender coisas. Por exemplo, quantos e quantos cristãos já não tiveram acesso ao famoso manifesto do Partido Comunista? Leram e não entenderam nada. Só leram. Eu vou vendo aquilo ali, eu vou entrelaçando com a Bíblia. Eu sei o que ele está dizendo quando fala que é para ter a expropriação de propriedade privada. Eu sei o que ele está querendo dizer de afronta à Bíblia quando diz que tem que ter progressão, aumento progressivo de imposto. Isso daí eu falo, opa, aqui tem, espera aí. Afronta contra o patriarcado, né, que no meio de uma corrente político-filosófica é um palavrão, né, o patriarcado. Então eu vejo assim que eu consigo observar o ataque da família. Hoje tem muita gente que fala, porque essa situação que está acontecendo aqui ataca a família, mas ninguém vai na raiz. E eu já fui na raiz, lógico, não sou um filósofo, né? Eu só sou curioso. Mas eu sei que o cerne disso tudo, a raiz, começa num livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ali já mostra a desconstrução do padrão de família. E daí eu vejo, né, que isso daí leva a várias correntes filosóficas, isso leva a vários posicionamentos partidários no Brasil. E eu, como crente, eu não posso apoiar um partido, por mais que tenha uma pseudo boa vontade, mas eu não posso olhar e falar assim, não, esse partido aqui, ele defende justiça social, que eu acho uma grande baboseira, porque o social não faz justiça, quem faz justiça somos nós. E injusta, né, muitas vezes. Eu vou apoiar esse partido por causa da distribuição de riqueza, né, para todo mundo ser rico igual ou pobre igual, quando na verdade por trás de um partido desse tem apoiamento a ideias de aborto, ideias de limitação da nossa liberdade. Não estou falando de liberdade de ir e vir, é liberdade da gente se defender, né? Demonizaram o crente ter uma arma porque, meu Deus, né? Tipo, fala, pô, eu crente eu posso ter a minha arma, inclusive tenho, e anda comigo 24 horas. E eles demonizaram isso, mas eu tenho que ter essa liberdade. Ah, mas você não confia em Deus? Ué, quando você vai saltar de avião, você não leva paraquedas? Você não confia em Deus? Para que paraquedas? Né? Ou você anda de carro, mas você coloca o cinto de segurança? Você não confia em Deus? Né? Então é por aí. E a gente vê que a construção que vai se fazendo socialmente é para expor a gente a situações que ou a gente se rebele ou que a gente fique dependente do Estado. Então o William não pode mais ter a arma dele. Mas dependa do Estado, ele vai promover tua segurança. Mas eu tenho que confiar no Estado? Eu, macho do jeito que eu sou, que meu pai me fez, como diria o paraguaio, macho ité,
né? Homem pra valer mesmo, eu que tenho que garantir a segurança da minha família. Eu que tenho que garantir a minha própria segurança para garantir a segurança deles. E desculpa, eu não vou garantir a segurança da minha família com estilingue quando o ladrão tá com arma na mão. Então, é por aí. Então eu vejo que essa facilidade, eu falo demais, eu sei, mas essa facilidade que eu tenho, eu vejo que é uma inspiração de Deus. Eu acho que é Deus que tem me levantado para isso. Com certeza. Cara, eu tô programando, já quero deixar no ar aqui, talvez você ache uma chatice, daí você não assista quando a gente fizer. Tô programando para fazer uma resenha, Renê, só sobre o assunto esse assunto que a galera acha que é chato, que é a questão de princípios e o que não é princípio. A gente defende o que é princípio que a gente defende e o que não é tão relevante. É a gente fazer uma resenha. Que é moral, que é ético. Isso, só falando disso. Nossa. Porque assim, e daí quando eu fizer isso, eu vou chamar o Arthur, chamo o Hamilton, que gosta de falar disso também, nós aqui, e uma roda, e a gente fala durante 1 hora disso. Por quê? Porque, cara, eu sou um defensor, por exemplo, do rock and roll. Eu sou o cara que representa o rock and roll. E eu já ouvi muitas pessoas do rock and roll falar, cara, não existe roqueiro de direita, não existe roqueiro que defende esse tipo de coisa, então você não é roqueiro. Tudo bem, eu entendo que a classe do rock and roll se levantou numa época que batia contra coisas que tinha que ser batido. Só que, cara, hoje é muito difícil você falar que você se levanta protestando contra um sistema que, cara, o sistema tá apontando coisas que eu não sou a favor, velho. Não, e outra, Eu não experimenta sou uma banda hoje no Brasil aí, pegar um metal pesado aí, pode ser death, thrash, qualquer coisa aí que quiser cantar contra o sistema que tá aí atuando hoje. Vai pra cadeia. Entendeu? Fala, ó, o que tá acontecendo aí é antidemocrático. Vai se complicar. Pois é. Então ele já não vai mais concordar com o status, com o estado que está posto hoje. Então eu vejo assim, é muito plausível a indignação do roqueiro, mas ele não pode passar pano. Não. Né? Ele tem que... se é liberdade, é liberdade. Se é fazer o que eu quero, então O beleza. princípio é inegociável. Eu preciso encerrar de qualquer jeito, gente. Eu preciso. Não tem o que fazer. Antes de você negociar, vamos fazer o seguinte, tem que trazer ele de novo, cara. A gente tá Não, cheio de eu pergunta. já me comprometi aqui de trazer para um resenha para falar só disso. Fora o resenha, mas tá cheio de pergunta. Ele acabou de falar que gosta de falar bastante, a gente tá cheio de pergunta. Eu tenho certeza que você vai abrir a caixinha de pergunta lá, a galera vai moer. Bombardear de pergunta e vocês sapeca que a gente fala aqui. E ó, cara, eu não quero, não é político o tema que a gente vai fazer do resenha, mas a gente podia trazer uma pessoa também que defende o outro lado, caramba. O cara que é a favor do aborto, o cara que é a favor do... E tudo bem. Aqui até pra fazer juiz a esse programa, porque lembra que você falou que isso aqui é pra dar voz às pessoas e a gente tá aí pra isso. Isso aí. E é isso, tipo, a gente não tá tratando como política, mas existem assuntos que, cara, eu sempre ouvi o crente falando, eu não sou do mundo. Mas você vive no mundo, criatura. E o mundo tem um sistema, e o mundo tem regras, e o mundo tem um monte de coisa. E enquanto você não virar um anjinho, enquanto você não sair com o corpo glorificado pra eternidade, você tá morando no mundo. Então a gente tem que falar de coisas do mundo. Infelizmente, cara, a gente estourou já em 27 minutos o nosso tempo. Então não dá mais. Mas, Arthur, foi um prazer receber você, cara. Todo meu. Eu espero que você volte outras vezes aqui. Com certeza vai voltar pro resenha. A gente vai ter muita coisa pra falar. E deixa suas considerações finais em 30 segundos pra nós. Cara, eu agradeço demais o espaço que vocês me deram. A oportunidade de trazer essa ideia com vocês aqui foi muito boa. E eu tenho certeza que se vocês puserem as perguntas para vocês aí, a resposta vai vir. Então, obrigado pela parceria e a companhia de vocês até agora. Que maravilha, fantástico. Vai falar o quê, cara? É um baita de um programa, saudade de um programaço desse. Demais, tá de cara. Brincadeira. Gente, eu vou deixar aí aqui na descrição do vídeo a rede social do Arthur. Você pode procurar ele lá e mandar perguntas pra ele também, xingar ele quando precisar xingar lá. Enfim, segue o Arthur porque tem muito conteúdo legal lá no Instagram dele. Tem muita coisa ainda por vir ali. E é isso, né, gente? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu recadinho. Tudo isso por quê, rapaziada?
É necessário. É necessário. É necessário. Necessário. É necessário. Necessário.